Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e a paz, amém? Lá a gente fala shalom, dá um shalom para quem está dizendo. Talvez você não sabe o que significa, diga comigo: paz, prosperidade, plenitude e saúde. Que honra, muito bom poder estar aqui com vocês e ser recebido de uma maneira tão generosa, tão especial. Mas você sabe que a generosidade do seu pastor, eu não sou 10% disso aí que ele falou. Espero que chegue lá. Mas muito feliz de poder estar aqui com você hoje. Feliz de poder ver a igreja avançando. É tão gostoso poder chegar num lugar que não é o lugar que a gente congrega, mas sentir tão em casa, né? Sentir tão família, tão parte. Eu estava ali a hora que eu cheguei, que os irmãos estavam adorando, estava pensando, né? A gente vai passar a eternidade podendo conhecer parte da nossa família que foi antes de nós e de irmãos que morreram antes de nós. Outros estão do outro lado do mundo e a gente está tão perto em cidades, em geografias, mas às vezes tão distante, né? Às vezes o mundo de vocês aqui é um, o meu é outro. Tem uma comunidade lá que não chegaria aqui que não chegaria lá, e essa é a beleza do corpo de Cristo. Então muito feliz por tudo que Deus tem feito aqui no meio de vocês, amém, gente? Eu quero que você abra a sua Bíblia em João, no capítulo 6. Eu quero ler com você João, capítulo 6. Você sabe, nós temos ao longo dos últimos anos proposto pregar Cristo e tão somente Cristo, entendendo que Cristo não é mais uma mensagem a ser pregada. Cristo é o fundamento de toda mensagem a ser proclamada, e que corre o risco de você passar a vida inteira numa igreja sem ter tido uma experiência profunda com quem Cristo é. É por isso que eu acho que apenas, e as pesquisas dizem que só 20% dos cristãos brasileiros já leram a Bíblia inteira. Eu fico pensando que é porque talvez a gente se viciou em culto. A gente quer um próximo culto, e que bom. A gente está buscando uma próxima conferência, que maravilhoso. Quando a minha filha aprendeu a ler, eu dei uma Bíblia na mão dela, falei: Chloe, se tudo que você souber de Deus for o que a tia da escolinha te falou, você vai ser uma analfabeta de Cristo. Se tudo que você souber de Deus for o que eu, enquanto pai, te ensinei, é muito pouco. Porque um cristão carismático, se eu disser para você o seguinte: vamos lá para a imersão e Deus vai falar com você, vamos ser sinceros aqui, eu não sou pregador de pegadinha. Se eu falar para você, Deus vai falar com você, o que normalmente você pensa? Vamos ser sinceros. Deus vai falar com você, já imagina uma irmã rodando, te entregando, e eu sei que aqui o ambiente é forte, a gente estava ali embaixo, tinha alguma irmã sapateando aqui em cima, e a gente estava na sala ali embaixo, porque daqui a pouco a irmã vai cair aqui com uma profecia. A irmã já desce e desenrola o rolo, né? Mas quando você fala para um cristão carismático, Deus vai falar com você, normalmente logo de cara a gente imagina alguém profetizando, entregando uma palavra. E Deus fala através de profecia, sim ou não, gente? Fala. Outros de nós falam: Deus vai falar com você, já imagina um louvor poderoso, emendando algumas músicas que você ama, sem parar. Eles falam: pastor, estou na sala do trono, e Deus fala através de músicas, sim ou não? Outros pensam o seu pastor predileto, que eu espero que seja o seu pastor, que você vem aqui de domingo, poxa, mas você já imagina o pastor pregando, e Deus fala através de pregações, de sermões, fala. Mas todos esses lugares nós ouvimos Deus com filtro, porque a profecia tem filtro. Alguém me profetiza alguma coisa, eu vou ter que colocar um filtro. E qual é o filtro? A palavra. Se a profecia não for bíblica, ela não deve ser ouvida. A música tem que ter filtro. Aliás, se a gente fosse colocar filtro nas nossas músicas, grande parte delas teologicamente não seriam aprovadas. A música precisa ter filtro. A música que a gente canta, e Deus fala através da música, Deus fala através da pregação. Mas ainda que falemos que isso aqui é a palavra de Deus, não é na sua totalidade, porque tem um filtro de um homem aqui. Eu estou contando experiência, estou colocando questões, você está ouvindo, e até o seu pastor é digno de ser contestado na palavra. Aliás, nós estamos orando por um povo que lê Bíblia,
para um povo que chega no final do culto e fala: pastor, você falou aquilo, mas eu senti que não foi tão profundo, você pode explicar? Pastor, você disse aquilo, podemos falar sobre isso? Estamos sonhando com uma igreja que lê a Bíblia, mas o único lugar onde Deus escolheu se revelar sem filtro nenhum se chama Bíblia. Ele se revela profundamente, Ele escolheu. Por isso que João vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Ele é a própria palavra. Por isso, quando nós meditamos nas Escrituras, e nós precisamos pedir para que os nossos olhos sejam abertos, para que a nossa paixão seja renovada, a fim de correr o risco da gente passar 5, 10, 15, 30 anos dentro de uma igreja conhecendo as mesmas coisas. E tudo bem o modelo da igreja, gente, tudo bem a gente falaram que eu estou em casa, e por isso que eu só vou em igreja que eu conheço, porque eu estou em casa mesmo, para falar o que eu falo em casa, e com muito respeito, muito temor, muita reverência. Mas você pode ser um viciado no modelo de uma igreja, e não conhecer Cristo com profundidade. A gente pode se viciar em ficar entrando em culto, sair de culto, a gente pode se viciar com frisson, e tudo isso tem o seu lugar, tudo isso é importante, mas tudo isso precisa estar nos levando para um lugar. A profecia tem que nos mostrar Cristo, porque senão não tem sentido. A música precisa estar nos empurrando para Cristo, a pregação precisa de empurrar para Cristo, a igreja precisa de empurrar para Cristo, o pastor precisa estar empurrar para Cristo. Nós precisamos amanhã conhecer mais Cristo do que conhecemos hoje. Nós precisamos ter mais de Cristo do que já tivemos. Essa precisa ser a busca da nossa vida. Esse é o objetivo. É por isso que quando nós falamos sobre a palavra, há um convite de Deus para nós. Por quê? Porque o objetivo do diabo não é tirar Jesus da sua vida. Eu sei que tem irmão que acha que o diabo quer tirar Jesus da sua vida. Não, esse não é o trabalho do diabo. Aliás, o diabo sabe que uma vez você foi encontrado por Jesus, acabou, não tem como tirá-lo da sua vida. O trabalho do diabo é mudar Jesus de lugar. E o que é mudar Jesus de lugar? É fazer com que Jesus não seja o centro da sua vida, ele seja um servo para que você continue buscando o que você sempre quis. Aí a igreja vira um meio de você. Gente, igreja não é um meio de você ficar clamando para pagar boleto, é muito pouco. Igreja não é um meio para você entrar aqui domingo após domingo. Tem irmão que está 20 anos para Deus resolver seu casamento. Eu não quero desconsiderar seus problemas, mas quer dizer que isso é pequeno demais. Tem algo muito mais sublime que isso. Aliás, o trabalho do diabo é fazer com que você sirva a Deus, mas tira Deus do lugar certo. Agora Deus vira um meio para que eu conquiste aquilo que eu queria a vida inteira. Não, nós estamos diante da fonte da vida. Nós estamos diante daquele, agora diante dele. E não quer dizer que Deus não vai suprir minhas necessidades. Não quer dizer que depois que eu vislumbro Cristo, em Cristo tem tudo que eu preciso. E se eu não conseguir entender Cristo, Deus já não tem mais nada para me dar, porque tudo que Deus tinha para dar ao homem foi revelado em Cristo. E quem viu Cristo tem todas as coisas que precisa. Sabe, esses dias atrás eu estava com um pastor, e ele me disse, falou, o pai dele se converteu na terceira idade já. Ele estava dizendo que o pai dele no Rio de Janeiro foi sequestrado, você sabe, Brasil, né, do jeito que é. E o pai dele foi sequestrado, o pai dele tinha se convertido na terceira idade. Aí diz que o pai dele, você imagina, depois do cárcere, aquela loucura, você imagina seu pai, terceira idade, sequestrado. Aí conseguiram libertar o pai dele, ele encontra o pai dele. Ele falou, quando encontrou o pai dele falou, filho, eu orei demais lá dentro do cárcere. Ele falou, ficou feliz, o pai dele, novo convertido, um senhor de terceira idade. Aí ele ficou curioso, pai, o que você orava lá enquanto os bandidos estavam? Ele falou, eu orava assim, Deus, toca o coração do Luiz agora, para ele orar para o Senhor ouvir ele, para me tirar daqui. Ele falou, pai, deixa eu te ensinar, o senhor estava lá dentro, orando para Deus tocar no meu coração, para eu orar, para Deus te soltar. Ele falou, Ele falou, não pai, quando você está diante de Deus, você já não precisa colocar ninguém. Você sabe, quando você está diante de Deus, sabe qual é o problema de muitos cristãos? É que eles estão num culto orando para Deus, dizendo, Deus me dá aquela casa, porque se o Senhor me dá aquela casa, eu vou estar satisfeito. Aí Deus está dizendo, você está diante da fonte da satisfação, e você está me dizendo, me dá aquela casa, porque a casa é que vai te dar satisfação. Então Deus agora virou um servo para que você conquiste a casa, para que a casa te satisfaça. Você sabe, depois que você entendeu Cristo, tudo perde a graça, a vida tudo perde o sentido.
Agora você viu o que você não tinha, o que o mundo não pode ver, o que você não podia ver antes. Mas eu quero entrar com você aqui em João capítulo 6. Eu quero compartilhar um pouco com você sobre esse lugar de vermos a Cristo. João capítulo 6, eu quero ler com você. Nós vamos ler, não vamos ler o capítulo inteiro, mas vamos ler bons versos a partir, eu quero ler com você do verso 26. Verso 26, a partir do verso 26. Vamos ler, na verdade, a partir do verso 22. João 6, 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar percebeu que havia ali apenas um barquinho e que Jesus não seguira nele com os seus discípulos, mas esses haviam partido sozinhos. Contudo, outros barquinhos haviam chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, depois do Senhor ter dado graças. Verso 24. Ao ver que nem Jesus nem seus discípulos estavam ali, a multidão entrou também nos barquinhos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, que me buscais, não porque viste sinais. Diga assim: me buscais, não porque viste sinais, mas porque comestes do pão e ficaste satisfeitos. Verso 27, trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Deus o Pai o aprovou, pondo nele o seu selo. Perguntaram então: o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crede naquele que ele enviou. Perguntaram então: que sinal fazes? Diga assim comigo: que sinal fazes? Que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Que realizas? Nossos pais comeram maná no deserto, está escrito: deu-lhes o pão do céu a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disse-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Diga comigo: jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Diga: jamais terá sede. Mas como vos disse, vós me tendes visto e mesmo assim não credes. E eu quero pular lá para o verso 60. Olha o que a Bíblia diz. Só para não ler todos os versos com você. Ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram: essa palavra é dura, quem a pode suportar? Vamos orar. Pai, nós te louvamos por essa noite. Obrigado pelo ambiente de tanta glória aqui já na adoração, no compartilhamento. Obrigado pela tua presença. Nós valorizamos a tua presença e nós oramos agora: revela-nos o Evangelho, mostra-nos Cristo. Nós oramos por uma noite que transforme o nosso coração. Nós reconhecemos a tua palavra no lugar mais alto agora. Ela é mais interessante que as nossas séries de Netflix, ela é mais poderosa que os enredos de Hollywood. Nós reconhecemos que agora a tua palavra sustenta o universo. Reconhecemos que as estrelas estão no firmamento, que os mares estão nos seus limites. Nós reconhecemos que a tua palavra, e dizemos como salmista: lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, ela é luz para o nosso caminho. Nós te pedimos agora, nós queremos falar como os discípulos a caminho de Emaús, em Lucas 24. Porventura o nosso coração não ardia enquanto a tua palavra era falada, e nós te pedimos que ela penetre o nosso coração como uma espada penetrante, e que ela tenha poder de dividir juntas e medulas, que ela esteja apta a discernir as intenções e os desejos, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Você sabe, aqui João capítulo 6, a gente gosta muito de falar das pregações de Jesus que deram certo, e foram muitas, das pregações de Jesus que a multidão aglomerou, das pregações de Jesus que ele chegava nos lugares e que ele mal podia entrar, dos milagres e as multiplicações. Mas João capítulo 6 é uma pregação que não deu certo. João capítulo 6 é uma pregação, olha, eu cresci na igreja, eu já vi todo tipo de culto, né? Quem porventura cresceu na igreja há muitos anos, você viu todo tipo de culto: culto bom, culto ruim, culto mais ou menos, né? Mas eu nunca vi um culto como esse. Esse foi um culto que todo mundo foi embora. Esse foi um culto que não ficou ninguém. E o grande questionamento não é sobre o culto que fica todo mundo.
O grande questionamento, e João, o evangelho de João é o único, não sinótico, então é o único, Mateus, Marcos e Lucas, eles traçam um paralelo, contam as mesmas histórias, mas João é o evangelho mais profundo, porque ele não fala as mesmas histórias. João é o último dos discípulos a morrer. João escreve o seu evangelho a partir de uma maturidade. João é o que se autodenomina pelo menos 5 vezes como o discípulo a quem Jesus amava. Então João fala a partir de um lugar de profunda relação, e mais que isso, João tem um objetivo no seu evangelho, é revelar Jesus como Filho de Deus. Por isso João não coloca genealogia, ele diz: no princípio era o verbo era Deus, e o verbo, João não está falando do princípio de Gênesis, ele está dizendo do princípio que a nossa mente não pode compreender. E ele diz: todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que existe veio à existência. João tem um objetivo de revelar a suficiência de Cristo ao mundo que está buscando suprimento. João vem para dizer: não tinha nada na terra capaz de te suprir, Deus teve que vir ao mundo para ser a sua suficiência. Mas sabe o que me deixa assim realmente pedindo ao Senhor que abra os nossos olhos? É porque a maioria de nós ter conhecido o evangelho talvez não foi o suficiente. Talvez a nossa alma ainda se encontre diante de tantas inquietações, e para muitas delas eu só tenho uma resposta: nós ainda não vimos a Ele tal qual Ele é, porque não seria suficiente. E aqui João, no capítulo 6, João vai fazendo uma caminhada, começa lá no capítulo 1 dizendo: olha, ele estava no princípio, ele era o verbo, mas ele vem ao mundo. Então o que ele está dizendo é sobre o milagre extraordinário do verbo se fazendo carne. Gente, o verbo se fazendo carne é a maior força, o maior poder que existe, se transformando num sêmen humano. É uma coisa extraordinária. É esse que governa todas as coisas e que tem poder sobre todas as coisas. É aquele que criou, e nada do que foi criado se fez sem ele, e o que sustenta todas as coisas. Agora o poder do Espírito diminui ele, é um sêmen humano. Esses dias eu coloquei no chat GPT, né, qual o peso de um sêmen? Você sabe, não se vê um sêmen a olho nu. O Espírito Santo reduz Jesus. E agora ele vem, e João vai continuar. Aí no capítulo 2, é Jesus realizando o primeiro milagre. Ele vai numa festa de casamento. E é um tanto quanto irônico Jesus fazer o primeiro milagre numa festa de casamento, porque é curioso, eu digo que ele errou o endereço, porque ninguém precisa de milagre em festa de casamento, gente. Festa de casamento é o lugar mais feliz da terra. Festa de casamento está todo mundo bonito, cheiroso. Festa de casamento, a família de ninguém tem problema. Por que Jesus vem para fazer o primeiro milagre numa festa de casamento? Não tem sentido. E quando nós olhamos para João trazendo, João vai dar uma ótica ao Jesus que vem fazer o milagre na festa de casamento, para dizer que em toda festa de casamento acaba o vinho. Jesus está no lugar mais feliz da terra. E eu imagino que ele está olhando com os discípulos e dizendo: esse é o lugar mais feliz da terra. Eles estão dizendo: aqui é o lugar mais feliz. Daqui a pouco acaba o vinho. Sabe por que Jesus vai fazer o primeiro milagre numa festa? Para debochar de alguma forma e para dizer: não, a alegria humana não tem capacidade de te suprir. É para dizer para você o seguinte: sabe, tudo que você idealizou como felicidade não te supriria. Sabe qual é o problema de muitos de nós aqui? É que você está aqui falando: pastor, eu ainda não sou completo porque eu não tenho aquele carro. Mentira, o carro não ia te suprir. O vinho do carro acaba. Alguém diz: pastor, eu ainda não sou completo porque eu não tenho aquele milagre. Não seja escravo de milagre, porque nem milagre pode te suprir. Só não, pastor, se eu fosse pai, eu digo para você, a gente depois do primeiro filho lutou tanto, a gente não sabia se conseguiria ter outro filho, aconteceu um milagre. Eu posso dizer para você, um filho não tem capacidade de nos suprir. Por melhor que seja, só tem um que pode nos suprir. O dinheiro nos supre. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, para você que pensa, não, um carro me supriria, pastor, se eu tivesse aquele carro na minha garagem, se eu morasse naquela casa, eu não estou tão satisfeito que minha casa tem 2 quartos, se tivesse 6 suítes, 6 suítes não podia te suprir. Sabe o que Jesus está dizendo e o que o Pai está dizendo
mandando Jesus fazer o primeiro milagre numa festa de casamento, Ele está dizendo para nós: se tivesse algo na terra que pudesse te suprir, eu não tinha mandado meu filho. Se um carro te suprisse, Deus não tinha matado Jesus, era mais barato te dar um carro. Fala, pastor, o que me supriria era um diploma universitário. Então por que Deus matou Jesus na cruz? Era mais barato te dar o diploma. Agora nós encontramos, e João vai continuar, ele vai passar lá no capítulo 3 e vai ao encontro de Jesus com Nicodemos para dizer para ele: olha, a sua sabedoria não tem capacidade de te salvar. No capítulo 4 ele vai encontrar uma mulher, e dentre tantas frases no que é considerada a pregação mais profunda de Jesus para a mulher em João 4, é ele dizendo para essa mulher: se você soubesse quem te pede água, você me pediria e eu te daria água viva. Sabe por quê? Que a mulher sobe para Jesus buscando o marido, e Jesus está dizendo: se você soubesse quem está aqui, você ia perceber que o marido não é o que supriria e resolveria a sua vida. Sabe o que o Evangelho faz com a gente? Quem encontrou com Cristo mudou a busca. A gente começa a frequentar atrás de marido, mas daqui a pouco você vê Cristo e Ele diz: se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria e eu te daria a água que o marido não podia te dar. Eu te daria água que o dinheiro não pode te dar. Eu te daria água que você está entendendo o que eu estou dizendo? Qual que é a proposta? Mas aí chega lá no capítulo 6, João vai afunilando esse lugar, e no capítulo 6, é interessante porque o capítulo 6 começa com Jesus fazendo uma multiplicação de pães, e é maravilhoso. Tem alguém que gosta de multiplicação aqui, gente? Jesus fazendo uma multiplicação de pães, 2000 anos depois, não tem nada que atrai mais gente que comida de graça. É ou não é? Marca uma reunião solene, o pessoal não aparece, fala: gente, vou ter um churrasco. Aí o cara manda: eu posso ir levar meus 3 filhos adolescentes? Gente, para marcar churrasco não precisa ter cronograma. Você resolver marcar um churrasco agora, quinta-feira, o pessoal vai para a sua casa, e vai além do que você chamou. Comida de graça é uma coisa maravilhosa, é uma psicologia social. Ainda hoje, Jesus começa, João capítulo 6 começa, a gente leu a partir do verso 22, mas ele começa com a multiplicação de pães. Que coisa maravilhosa, está lá a multidão, e está todo mundo vibrando, Jesus multiplicando. Imagina essa igreja, gente, imagina uma igreja que domingo retrasado o pastor multiplica pão, começa a rodar na cidade, sim ou não? Rapaz, e assim, é um momento que não só, eu estou dizendo, qualquer lugar, gente, se multiplicar pão é gostoso, mas o povo está no momento que eles estão debaixo de uma opressão política, eles estão no momento de fome, então tem um sentido ainda mais profundo. Mas não bastasse isso, a Bíblia diz que Jesus manda os discípulos para o outro lado do mar, e agora Jesus não vai dentro do barco. Então domingo retrasado esse pastor multiplica pão, acompanhe comigo, na sequência, aí no domingo passado o cara anda sobre as águas. Jesus manda os discípulos e ele não vai dentro do barco, ele vai andando sobre as águas. Até hoje os ilusionistas não conseguiram fazer a ilusão de andar sobre as águas. Não tem ninguém, você nunca viu ninguém andando sobre as águas, ninguém anda no meio do mar. Não bastasse no culto desse cara, na igreja desse Jesus, está multiplicando pão, eu chego no próximo domingo e o cara está andando sobre as águas, extraordinário. Agora Jesus chega do outro lado, e o que eu li para você? A partir do verso 22, o que acontece? Quando Jesus chega do outro lado, a Bíblia diz que tem uma multidão. E por quê? Porque a multidão falou, domingo retrasado, na verdade aqui eu estou colocando em domingos, mas a cena é cronológica, está acontecendo de forma corrida. Esse cara multiplicou pão, esse cara está andando sobre as águas. Quando Jesus chega do outro lado, a Bíblia diz que eles já tinham armado o culto, o pessoal já tinha preparado a banda, ligado o som, já tinha colocado o palco, o microfone estava pronto, e eles disseram, maravilhoso, e Jesus chega lá e o culto está armado, o culto está pronto. E é interessante porque o culto está pronto, porque todo mundo pode ter uma experiência com Jesus, mas só quem teve uma revelação profunda pode ver o Cristo. Você sabe, o Jesus, se você for lá em Israel hoje, tem guia que não crê em Jesus como Cristo, mas te apresenta o Jesus, te conta sobre Jesus. Eles não contestam as histórias bíblicas, eles não contestam o que aconteceu, mas eles não têm uma experiência com Cristo.
Por quê? Porque o Jesus é legal, Jesus multiplica. O Jesus, ele multiplicou pão, Jesus anda sobre as águas. Mas agora, qualquer um pode ver Jesus, qualquer um sabe que é Jesus. Mas o Cristo precisa ser com base em uma revelação. Você tem uma multidão fissurada por Jesus, mas agora ele diz, vocês vão precisar de perceber o Cristo. Você sabe, a gente pode encher culto com Jesus, a gente pode frequentar a igreja atrás de Jesus, mas agora reúne a multidão, e ele está dizendo para a multidão o seguinte: olha, vocês estão aqui não por causa de mim, vocês estão aqui por causa do pão que eu multipliquei. Vocês não estão aqui por causa de mim, vocês não tiveram um vislumbre de quem eu sou. E aí o que ele diz? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Sabe qual foi o culto que foi todo mundo embora, gente? Você sabe, é uma loucura, porque teve muito culto que tinha tudo, mas não tinha Jesus, e continua acontecendo o culto. A gente tem capacidade de fazer culto, que está lá a banda, está lá o pastor, está lá o prédio, está lá a luz, mas que não tem Jesus e que não tem Cristo, e a gente está lá. Mas nesse dia, ele disse, hoje não vai ter nada, só vai ter eu. A multidão diz, então esse discurso a gente não quer. Porque nesse dia, aí você precisa entender o seguinte: Deus não é escravo das suas expectativas. Eu posso dizer para você, é provável que muita coisa que você idealizou não aconteça. Por isso o Evangelho nos liberta da expectativa de alegria no futuro. Sabe aquela coisa? Eu ainda não estou completo, mas o ano que vem, a hora que eu conseguir quitar aquele boleto, eu vou estar bem. Eu ainda não estou bem, porque ministerialmente eu não cheguei naquele lugar, mas ano que vem vai estar legal. Olha, eu ainda não estou bem. Eu acho legal, porque a maioria dos solteiros acham que ainda não está legal, porque não casou. E eu não sei porque os casados dão risada numa hora dessa. Mas não, eu ainda não estou bem, porque eu estou solteiro, a hora que eu casar, eu vou ficar legal. O Evangelho não trabalha com a expectativa de alegria no futuro. O Evangelho é a certeza de alegria no agora, porque a convicção do Evangelho não tem a ver em alguma coisa que vai acontecer, está vinculada a uma coisa que já aconteceu. Quem tem Cristo tem tudo o que precisa para ser plenamente satisfeito. Mas agora a pergunta é: você é satisfeito? Sua vida é de alguém que é satisfeito? Porque esse é meu questionamento. Depois de anos tendo passado e mergulhando na teologia, eu fui para a psicologia para entender um pouco a mente humana. E sabe o que é triste? É que corre o risco de você conhecer Jesus, mas não ter a revelação do Cristo, e você ter a mesma expectativa que o mundo tem. O mundo está adoecido, por quê? Porque o mundo está atrás de alguma coisa para supri-lo. Mas espera aí, nós encontramos ou não? O Evangelho que temos nos é suficiente ou não? A mensagem nos é, porque ele está dizendo o seguinte: o mundo está propondo que você precisa do pão do carro novo, o pão do sucesso, o pão da fama, o pão da resolução das coisas, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu, e aquele que come de mim nunca mais terá fome, e aquele que bebe de mim nunca mais terá sede. Você sabe, mas esse discurso é duro, porque esse discurso nos livra de uma teologia doida que a gente criou, que é um Deus que tem que ficar resolvendo os seus problemas, que é um Deus que agora ele vai ter que fazer alguma coisa. E deixa eu dizer para você, a satisfação em Cristo já independe de qualquer coisa. E aí você olha, é interessante, porque na teologia moderna o pessoal gosta muito de usar o Velho Testamento, que não é a métrica para a gente mais. Então Davi era rico, não sei quem era próspero, mas o Novo Testamento não tem muita saída para você. Você fala, ai pastor, toda uma luta, então vai ver a vida de Paulo. Não pastor, minha vida está difícil, vê a vida de João Batista, o maior homem nascido de mulher. Não pastor, eu acho que, o que a gente está esperando? Aliás, que tipo de pregação que a gente ama? Esses homens descobriram uma única coisa, e encontraram prazer, porque ou a gente desconsidera tudo que está aqui. A Bíblia não é um livro, como estão dizendo aí, de sabedoria para a gente ficar rico, gente. Deus não fez filhos para promovê-los.
em Jesus, está claro para nós, Deus fez filhos para matá-los. Então Deus não está lá no céu agora em crise para querer te promover. E não tem uma coisa mais infantilizada do que a perspectiva de um Jesus que chegou agora e vai multiplicar mais pão para a gente. Então arruma o som, porque agora eu encontrei. Não, ele está dizendo, eu sou o pão. Isso te é suficiente? E sabe o que a multidão faz? A multidão diz, essa mensagem não é legal para a gente. Essa mensagem, a gente não vê aqui, e Jesus denuncia inclusive dizendo, vocês vieram e o que vocês vieram aqui atrás não é de mim. É interessante porque corre o risco, e aí a multidão faz um questionamento para Jesus que é muito interessante, porque a multidão diz para Jesus, nós queremos crer em você. Sabe o que a multidão pede? E nós acabamos de ler, o pedido da multidão é, nós queremos crer em você, mas aí o pedido da multidão é, mostra-nos um sinal. Você está acompanhando comigo? João 6 nasce aonde que eu te disse? Multiplicação. Depois vai para onde? O cara andando sobre as águas. Aí a multidão prepara o culto e pede o que para ele? Você está entendendo que a proposta do Evangelho não é ficar te mostrando sinal? E que a maneira mais superficial de relação com Deus é quem está precisando sempre de uma novidade, uma coisa nova, alguma coisa acontecendo? A multidão está dizendo, a gente quer crer em você, faz o seguinte, mostra um sinal. E Jesus está dizendo, hoje não tem sinal. Hoje não tem pão, porque eu sou o pão. É por isso que eu digo que é a frustração com Jesus que nos revela o Cristo. É por isso que descobrir o Jesus que não vai fazer a multiplicação, e ele diz, hoje não vai ter. E por que não vai ter? Porque não vai. E a grande questão é, por que tem coisas na sua vida que não vão acontecer? Porque não vão. E se Deus vai te explicar tudo, Ele não é soberano. Porque andar com Deus não é sobre entender tudo, é sobre confiar sempre, porque o justo não vive por aquilo que entende, vive por aquilo que crê. Por que, pastor, algumas coisas eu não entendo? Não sei. Por que tem gente que vai morrer farto de dias e outros vão ter uma vida mais difícil? Não sei. Por que eu passo por algumas privações na minha vida? Não sei. Por que eu casei tudo certinho, fiz tudo certo? Tem gente que casou tudo torto, se converteu, está com casamento legal, casei tudo certinho, não sei. Agora, a grande questão da vida é que agora nos deparamos com Ele, e Ele se torna a resposta de tudo que a gente precisa. E agora o pedido da multidão é, nos mostra um sinal. Sabe o que isso significa? É que a multidão queria colocar Deus numa caixa, onde o seu amor a Deus, a sua relação com Deus está o tempo inteiro dependendo de alguma coisa que Deus está fazendo. O tempo inteiro. Então meu culto depende do que Deus está fazendo, de alguma coisa que Deus está movendo. E Jesus está dizendo, eu sou o pão vivo. Você sabe por quê? Sinais não têm poder de nos levar a essa revelação. É muito mais que isso. Eu estava, um tempo atrás, eu peguei um Uber. Aí eu entrei no Uber e o cara começou a interagir comigo. Ele perguntou o que eu fazia, de onde eu vinha, eu expliquei. Ele falou, nossa, você é pastor? Pô, pastor, que legal. Eu sou desviado. Eu falei, ô desviado, prazer. Aí ele falou, pô pastor, tem um milagre para te contar. Eu falei, amém. Aí ele falou, pastor, eu estava trabalhando como terceiro numa multinacional, e era um grupo de 10 pessoas, e no final eles disseram que podia efetivar ou não efetivar ninguém. Aí pastor, eu estou desviado, mas aí quando falaram, né, que ia poder efetivar ou não efetivar, no final do contrato eu comecei a jejuar. Desviado está melhor que muita gente. Aí eu comecei a jejuar, e aí ele falou, eu comecei a jejuar bebida alcoólica. Você tem que fazer sacrifício, né, para ele. Aí ele falou, eu comecei a jejuar, e aí eu jejuei, e a gente foi para o dia, e coincidentemente estavam os 10 na sala do lado de fora, todo mundo foi entrando e me deixaram por último, e todo mundo foi saindo triste. Você sabe, crente não adivinha, mas vou te deixar adivinhar. O que aconteceu com o cara? Foi promovido.
Cara, o jejum do cara é Deus, né? Ele deu uma aula de jejum, e aí ele foi promovido e tal, e aí ele contando, ele falou, nunca tinha vivido um milagre tão poderoso, porque essa promoção representou a mudança da minha vida, mudança financeira. Ele foi falando tudo que aconteceu e tal, ele até virou para trás e falou, e você, pastor, me conta algum milagre? Ele até, né, ainda bem que na ocasião minha mulher tinha acabado de ficar grávida, minha mulher não podia engravidar, porque senão ia ficar complicado. Aí eu contei para ele, aí eu estou ali interagindo com aquele cara, mas daqui a pouco eu pensei o seguinte, eu vou perguntar para ele se ele voltou para a igreja depois, porque ele me falou até que começou a dizimar, esse desviado aí tá melhor que muito irmão. Ele falou, aí como eu fui promovido e tal, eu passei a dizimar certinho, pastor. E aí depois que eu estou interagindo com ele, eu perguntei, você voltou para a igreja? Aí ele falou, não voltei. Você sabe porque o Jesus é legal e a gente fica até emocionado do pão que ele multiplica, a gente fica até grato, mas sinais não geram fé. Você tem um povo que andou 40 anos no deserto, vendo o sapato crescer, roupa não desgastava, mas foi um povo que não teve fé para entrar na terra. Eles não tinham fé para ter uma relação com Deus, eles só estavam vendo sinal. Isso aí é migalha de Deus. Ele falou, não voltei. Eu falei, mas não foi a maior experiência da sua vida? Não foi o maior milagre que você viu? Foi, mas foi insuficiente. Sabe, João capítulo 6, o que Jesus está trazendo é um paralelo, e talvez você fale, era uma multidão que estava vendo, mas todos nós vamos ter que trilhar um caminho de entender que Deus não está aqui para suprir as nossas expectativas, de que o evangelho, você não vem no culto domingo por causa de você, que estar aqui não é porque a gente está fazendo igreja para você, e que existe uma história sendo contada, e que você é uma fagulha da história, no meio de 7 bilhões de pessoas, você está morando numa cidade interior, eu estou aqui, perdão, a gente só vai passar pela história, a história só tem um protagonista, desde os homens mais poderosos, todos eles passam. Você quer ver, a maioria de nós aqui não sabe o nome do seu bisavô, mais da metade de nós, você não sabe o nome do seu bisavô, o cara acabou de morrer, não tem 100 anos que seu bisavô morreu, ele passou. Posso dizer para você sobre a sua história? Não vale a pena viver para que a sua história seja contada, não vale a pena ficar gastando os seus dias e perseguindo, não tem algo mais sublime? Tem uma história que está sendo contada desde a eternidade, ela nunca vai deixar de ser contada, há um nome que está sendo erguido, mas aqui Jesus coloca a multidão em crise, porque a crise que Jesus coloca a multidão é dizendo, eu sou o pão, e se for só isso? E se tudo acabar desse jeito? E se tudo que eu tiver para dar para você for somente eu? E a multidão diz, é duro esse discurso, porque eles reduzem Jesus, e nesse momento, olha que troca louca que a gente pode fazer. Não, o que eu queria mesmo era pão, e Jesus está dizendo, mas eu sou o pão, e a multidão se escandaliza, e a partir do verso 60, a Bíblia diz que, ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram, não só a multidão, duro demais esse discurso. E a multidão começa a ir embora, e Jesus vira para os discípulos, e você conhece o final do verso, e pergunta, vocês não querem ir embora também? Mas é interessante, porque traçando um paralelo, esse é um desafio de fé que todos nós vamos passar, sair de um lugar de superficialidade, a um conhecimento profundo de quem Cristo é, do que Ele significa. E quando nós olhamos não só a multidão em João capítulo 6, mas lá em Mateus capítulo 11, nós vamos ver uma crise de fé que João Batista tem com Jesus. Agora não mais a multidão de João 6, mas debaixo do mesmo questionamento, com a mesma crise, nós encontramos o maior homem nascido de mulher segundo Jesus, que é João Batista. E do verso 1 ao verso 6, presta atenção, só quero traçar um paralelo da mesma crise, terminando de dar instruções aos seus 12 discípulos,
Jesus partiu dali para ensinar e pregar nas cidades da região. Ao ouvir falar das obras de Cristo, verso 2, do cárcere, João mandou seus discípulos perguntar-lhe. Deixa eu te contextualizar, em João 6, é uma multidão que precisa de comida, é legítimo, eles precisam de pão. Eles encontram com Jesus que diz, hoje não tem pão. Mas agora em Mateus capítulo 11, é João Batista, o maior homem nascido de mulher. João foi o homem que teve mais contato com Jesus, é o primo de Jesus que o reconheceu na barriga. Apesar da geografia não estar tão próxima, mas João era próximo de Jesus. João foi aquele que preparou o caminho, que viu Jesus. João batizou Jesus, mas agora esse cara está num cárcere. Agora esse cara está na cadeia, ele está num momento da vida complicado, e João corre o risco que a gente tem, de diminuir Jesus. E olha a pergunta que João faz do cárcere, ao ouvir falar das obras de Cristo, do cárcere, João mandou seus discípulos perguntarem, tu és aquele que deveria de vir, ou devemos esperar outro? Espera aí, João, você batizou, você viu uma pomba descer sobre ele, mas agora o questionamento de João, diante da sua crise de fé, do pão que ele queria que Deus multiplicasse, do cárcere, João, porque nós criamos uma teologia que só funciona para o dia da saúde, mas em algum momento você vai ter que estar num corredor de hospital, dizendo para ele, tu me és suficiente, se eu tiver saúde ou não. E só o evangelho, nós criamos uma teologia, que só funciona para o dia que você tem comida, mas pode ser que um dia você não tenha comida, e que ele diga, hoje você não vai ter, e você vai poder dizer, tu me és suficiente. Só o evangelho nos dá a capacidade de dizer, como o apóstolo Paulo diz, no meu dia mais feliz, mas no meu dia de crise profunda. E aqui João, então, ele vai ter a sua crise de fé, e a pergunta dele é, tu és o Cristo, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu, Jesus dá uma resposta a João, da mesma maneira que ele diz à multidão, eu sou o pão. Em outras palavras, ele está dizendo para a multidão, vocês estão buscando a coisa errada. É a mesma resposta que ele dá para uma mulher que está atrás de marido em João 4, preste atenção, se Deus respondesse humanamente tudo que a gente quer, ele estaria dizendo que aqui tem a resposta para o que a gente precisa, e não tem. É a mulher que vem até Jesus dizendo, eu já me envolvi com 6 homens, 6 você sabe, aponta para busca humana, 6 é o homem no centro, 666, aí Jesus, antes que ela dissesse algo sobre os homens, ele disse, você quer, vai buscar seu marido, ela diz, eu não tenho marido, ele diz, porque você teve 6 e não deu certo, mas agora você está diante do 7º, Jesus está dizendo para ela é o seguinte, e aquela mulher volta para a cidade, eu fico imaginando que alguém diz, cadê o marido dela? Ela deve ter encontrado, nesse culto esse tal de Jesus deve ter apresentado um cara para ela, e ela está dizendo, não tem nada a ver com isso, porque eu fui atrás de Jesus e encontrei o Cristo, eu fui atrás de quem resolveria o meu problema, eu encontrei aquele que é a fonte de todo o suprimento. Sabe como que aquela mulher volta para a cidade? Ela não volta com aquilo que ela foi buscar, ela volta com uma nova busca, ela diz, eu descobri. Sabe qual que é o culto do evangelho? Quem vive o evangelho está descobrindo sempre que às vezes o que a gente estava buscando não é o que a gente precisava. Aquela mulher está dizendo, eu fui buscar um marido, mas não era de um marido que eu precisava, agora eu voltei e eu estou completa, mas eu estou completa sem ter marido, porque não era isso que eu precisava. O que Jesus está dizendo para a multidão é, vocês estão atrás de pão, mas não é de pão que você precisa. Vamos ser sinceros, gente, será que o dinheiro mesmo pode te suprir? Será que aquele cargo que você está vislumbrando tem que custar a sua vida? Será que trocar de casa para entrar num novo financiamento, será que nós nos convertemos para poder pensar como o mundo pensa? Para ter as mesmas inquietações e ansiedades? Agora, João, agora é legítimo, porque não só a multidão coloca Jesus nesse lugar, mas o maior homem nascido de mulher também tem uma crise em relação a isso. E aqui Jesus vai
balizar, como em alguns momentos da nossa vida cristã, Ele tem que balizar e nos colocar num lugar de dizer: eu não estou aqui para trabalhar para você como te ensinaram. Ainda que eu possa fazer, é você que nasceu para me servir. E olha a resposta, Jesus respondeu, verso 4: ide contai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandaliza por minha causa. Lá em João 6, se você ler, ele fala a mesma coisa: bem-aventurado que não se escandaliza por minha causa. Agora, é curiosa a resposta de Jesus. João vem dizendo: Jesus, você é o Cristo, eu estou no cárcere, você vai poder resolver meu problema? E o trabalho do Evangelho não é nos dar tudo que a gente quer, é nos fazer completo com tudo que a gente tem. Eu digo para vocês, aqui nesse salão, até hoje eu nunca consegui sentar com um homem que seja mais satisfeito que eu, não tem. Eu não estou atrás de uma igreja maior, eu não estou atrás de que alguém me reconheça, eu não estou atrás de algum... Não, se tiver um cara satisfeito na vida, porque eu descobri, não tem a ver com isso. O Evangelho nos dá a graça de ser plenos com aquilo que Deus já nos deu, com a vida que a gente tem, sem as idealizações que a gente construiu, com a família que você tem, com os filhos que você tem, com os desafios que você carrega, com as lutas que são só suas. Agora, nesse lugar, nós somos chamados por Cristo, e isso que é satisfação no Evangelho. Por isso o apóstolo Paulo vai escrever a carta mais feliz da Bíblia, que é a carta aos Filipenses. Sabe onde Paulo está escrevendo? Gente, aí eu fico pensando, Paulo, não tem ninguém aqui que ora mais que Paulo. Não tem ninguém aqui mais eloquente que Paulo, não tem ninguém aqui mais frutífero que Paulo. E a vida de Paulo é escrever na carta mais feliz, é considerado o livro mais feliz da história, não só do cânon bíblico. Filipenses é o livro mais feliz da história. Paulo estava num momento tão bom de vida, tudo dando certo, plantando igreja famoso, multiplicando a igreja dele ao redor do mundo. E Paulo compra uma passagem para Dubai. Paulo vai passar uma semana em Dubai, e quando ele termina de passar um tempo no spa, Paulo abre o notebook dele. Naquela ocasião, Paulo estava vivendo só de investimentos. Ele começa a ver os rendimentos entrando na conta, não é a vida que a gente idealiza, ele começa a ver os rendimentos entrando na conta, e ele fala: Deus é bom demais, eu vou escrever uma carta sobre alegria aos filipenses. Não, Paulo está preso. Os historiadores acreditam que uma das sentenças dessa cadeia é que se removia toda a higiene do preso. O preso ia fazendo os seus dejetos sem higiene, até chegar mais ou menos no joelho. Esse cara, que é de Tarso, uma cidade nobre da época, que fala pelo menos 5 línguas diferentes, que tem cidadania romana, que foi instruído aos pés de Gamaliel, esse cara está escrevendo a carta mais feliz da Bíblia e está dizendo: não tem como ter uma vida mais feliz que a minha, sob seus próprios dejetos. Sabe o que ele está dizendo? Eu aprendi a me contentar com o que tenho. Sabe o que Paulo está dizendo em outras palavras? Aí, gente, vamos ser sinceros, que evangelho que a gente crê? Que, ai Senhor, hoje não amanheceu, eu queria 23 graus. Eu não quero desconsiderar suas crises humanas. A psicologia moderna está aí, mas deixa eu dizer para você, tem muita tristeza que é falta de clareza de um encontro profundo com o Evangelho. Agora Paulo está dizendo: eu aprendi a me contentar com o que tenho. Porque essa desgraça de vida que a gente cria, na expectativa o tempo inteiro de que amanhã vai ficar bom, de que amanhã, não, por que não hoje? O Evangelho nunca te manda para casa dizendo que amanhã não, é hoje. Sabe por quê? Porque se hoje eu tenho Cristo, eu tenho tudo. E eu posso estar diante da crise da minha vida. Você sabe, o Evangelho nos coloca à prova. O ano passado eu tive talvez uma das noites mais difíceis, eu diria que é a noite mais difícil da minha vida.
Um dia depois eu ia ter um encontro num hotel com diversos pastores que a gente estava trazendo para São Paulo. Eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim, ela disse: o que a gente vai fazer agora? Eu falei: a gente vai dormir, como se a gente não tivesse com esse problema, porque, e eu não quero desconsiderar se você precisar passar uma noite em claro, porque se você passar em claro, ele também passa com você, mas eu disse: a gente precisa de crer que Ele é a nossa satisfação, e que a nossa casa está firmada sobre a rocha, que nós cremos no Evangelho, e que o que é loucura naturalmente para a gente seria dormir agora, numa situação como essa, para a gente passar a noite inteira desesperado, em claro, preocupado. Mas você sabe, John Piper, ele fez uma provocação, é um teólogo moderno, e ele fez um texto, depois você procura. Eu até difundi muito esse texto, fiz uma narração dele e coloquei no Instagram tempos atrás. Por que Deus imaginou o sono? E Piper faz essa provocação. Vamos ser sinceros, a gente poderia ter sido criados como seres que não dormem. Para muitos de nós, talvez você é como eu. Para você, eu até gosto quando estou dormindo, mas eu penso: poxa vida, a gente podia ser produtivo e tal. E a gente acha que a nossa ansiedade agrada a Deus, né? Ele diz: sabe por que Deus imaginou o sono? Porque uma vez por dia você tem que ir para a cama, você vai gastar quase um terço da sua vida como um lactente do mais alto executivo, do homem mais poderoso dessa cidade, do cara mais capaz que está aqui no nosso meio. Uma vez por dia você dorme igual um neném. E sabe o que Deus está fazendo? Deus continua cuidando do mundo numa boa. Enquanto você está dormindo, nada sai do seu controle. Piper conclui dizendo: Deus nos faz dormir para lembrar que nós não somos soberanos, e que você nem sabe se vai ter capacidade de acordar no outro dia, e Ele continua governando todas as coisas. Mas a resposta, e aqui eu concluo, a resposta de Jesus para João é a resposta de Jesus para a multidão. Para a multidão Ele diz: eu sou o pão. Para João Ele diz: volta e responde para João. Os cegos vêm, os paralíticos andam, os leprosos são purificados. Por que Jesus respondeu isso? Por que Jesus deixou a multidão ver, a mesma multidão vê-lo multiplicando o pão, andando sobre as águas, e agora dizendo: eu sou o pão? Em outras palavras, Jesus deixou a multidão ver, para que a multidão visse, não é falta de poder. Eu não vou multiplicar pão, não é porque eu não tenho poder para fazer. Vocês acabaram de ver, meu pé ainda está molhado da água que eu andei. Ele está dizendo: João, você viu milagres? E volta e diz para João tudo o que está acontecendo. Sabe o que Jesus está dizendo? João, os cegos vêm, os paralíticos andam. Em outras palavras, João, eu teria poder de tirar do cárcere agora, mas eu não quero. Simples assim. E deixa eu dizer para você, tem muita oração sua que Deus não vai responder, porque Deus não quer responder. E alguém diz para você: não, então agora você vai ter que orar mais, você vai ter que insistir mais. Não, tem oração que Deus vai falar: não vou. E João está lá esperneando e dizendo: e aí, se é o Cristo mesmo, me tira, mostra agora essa oportunidade de mostrar para o império quem manda. Ele está dizendo: não vou. Por quê? Porque eu não quero. E basicamente Jesus está dizendo três coisas. Primeiro, Deus não é escravo dos seus desejos, Ele está te conduzindo à sua vontade. Você sabe, a gente precisa silenciar a nossa alma para não construir um Jesus que é escravo do meu desejo, para que eu seja conduzida. Qual que é a sua vontade? Numa era que a gente quer a vida perfeita, deixa eu dizer, não é esse lugar, gente. Eu costumo dizer, o que é a vida? A vida é o que acontece enquanto a gente está buscando o que a gente idealiza. A vida é a verdade de hoje, é o que você está vivendo hoje. E se você não conseguir desfrutar de alegria hoje, talvez você não tenha entendido em plenitude o que é o Evangelho. Mas Jesus está dizendo: João, eu não sou escravo dos seus desejos. Por que alguns homens morrem com um bisneto na mesa, e esse cara vai morrer injustamente decapitado de forma precoce? Eu não sei. Eu sei que a vontade de Deus era a cabeça dele em cima de uma bandeja. E a minha pergunta é: e se a vontade de Deus for sua cabeça numa bandeja? Ou no seu Evangelho não cabe isso?
Morrer como Paulo, assim, até legal, o pastor falar de Paulo, vamos citar ele, mas morrer... Não, Jesus é meu padrão, mas assim, morrer nu numa cruz, na presença dos inimigos, não é muito legal. Porque talvez a gente se perdeu. O que ele está dizendo é: João, eu não existo para te servir, você existe para me servir. Eu não sou escravo dos seus desejos, eu estou te conduzindo à minha vontade. E você está entendendo o que escandaliza a multidão? Você está entendendo o que faz a multidão levantar e falar: não, isso aí a gente não quer, a gente quer um culto, mas não esse. Jesus estava legal, agora esse Cristo que me convida a morrer por ele, esse aí não é tão legal. Mas uma segunda coisa aqui que ele está dizendo é: o meu caráter não é definido através dos seus desejos. Então assim, Deus, faz alguma coisa para eu achar que você é legal. Realiza algum milagre para eu achar que você é bacana. Ele está dizendo: João, não defina o meu caráter através de se eu vou te libertar ou não. Meu caráter não é definido por isso. E aí sabe o que isso faz, gente? A gente descansar de ficar correndo atrás do vento. A gente se render a dizer. E sabe qual que é a verdade? É que não tem nada mais glorioso na vida, eu tenho percebido isso, ainda mais agora dentro de consultório psicológico, do que você ser pleno em quem você é. Nada paga isso. Tem cara que anda de avião perturbado, tem cara com milhões na conta perturbado com dinheiro, tem gente que tem o dinheiro de hoje e está resolvido, tem gente que está o tempo inteiro. Deixa eu dizer para você, a gente está aqui na imersão, que tal a gente terminar uma noite, começa orando, dizendo: se o Senhor pode fazer isso, eu quero isso aí. Se dá para ser o cara mais feliz que existe, eu quero ser esse cara. Se dá para preso ser completo igual Paulo, e essa é a minha oração, eu quero isso. E deixa eu dizer para você, corre o risco de Deus te responder. Corre o risco de alguém olhar para você e falar: mas está te faltando tanta coisa. Você fala: porque você não sabe que eu merecia, você não sabe onde eu devia estar. É por isso que eu olho para minha mulher, para minha filha, às vezes elas têm que, às vezes eu olho e falo: meu Deus do céu, eu não mereço isso. Por isso num sábado como esse que eu ia viajar, acordei um pouco mais cedo, falei: eu tenho que fazer carta para todo mundo aqui, não tem um cara mais pleno que eu, não tem ninguém. Eu recebi Cristo e ainda Ele me dá a graça de olhar com os olhares corretos isso aqui. É por isso você perguntar: você quer trocar a sua igreja por qualquer outra? Não troco. Pela graça de Deus viajo o Brasil e várias regiões do mundo, não tenho vontade nenhuma de estar em nenhum outro lugar, porque eu não merecia estar onde eu estou, eu não merecia ter a mulher que eu tenho, eu não merecia estar aqui com vocês, eu sei quem eu sou, eu não merecia estar aqui. Poxa vida, o Douglas fez 3 pontos para me introduzir, meu Deus do céu, nem minha mulher nunca fez isso. Com tamanha consideração, quem sou eu para um pastor de uma outra cidade me colocar no púlpito da igreja dele? Com tamanha consideração, eu sei quem eu sou, saio daqui pleno. E talvez você fale: você não gostaria de estar em outro lugar? Não, por quê? Porque eu tenho Cristo. E agora, depois de ter Cristo, deixa eu finalizar e te explicar o que é ter Cristo. É que agora tudo que vem é lucro. É por isso que o cara que tem Cristo, ele pode estar na Ferrari ou ele pode ir embora de a pé, está igual. Porque Cristo, e aí, eu estava uma vez, se o pessoal da banda já puder vir me ajudar para a gente orar, eu estava uma vez orando, e aí eu estou indo para uma pizzaria encontrar uns amigos. Falei: Deus, mas depois de encontrar satisfeito no Senhor, então eu não vou buscar mais nada. Aí eu vou para essa pizzaria, eu estou nessa minha argumentação interna, dizendo: meu Deus do céu, agora parece que as outras coisas não tem tanto sabor como tinha, não tem tanta cor como tinha. E aí eu estou ali, a gente começou a pedir pizza, e você sabe, sempre tem um cara mais exagerado, que quer ser ali e todo mundo já tinha comido muito, ele falou: vou pedir mais uma pizza, tem uma da casa aqui e tal, e ele era o anfitrião, ele pede mais uma pizza, todo mundo falou: cara, a gente não aguenta mais.
Resumo, ele pediu, ficou a pizza inteira salgada. O pessoal falou, a gente não está aguentando mais nada. Aí ele virou para mim, nós estávamos umas 10 pessoas, assim, só um grupo de homens. Ele falou, eu vou pedir pizza doce e você vai ver, todo mundo vai querer doce. Ele pediu pizza doce e todo mundo que disse que não aguentava comer mais nada, fez o quê? Aí Deus falou, você entendeu? Eu falei, o quê? Ter Cristo é como a pizza salgada. Depois que você comeu a salgada, você podia ir embora para casa. Já está plenamente satisfeito. Já está resolvido, você não está com fome. Você não está buscando mais nada. Mas ele diz, agrada-te do Senhor. O que ele está falando? Faz do Senhor o seu prazer. Faz do Senhor a sua satisfação. Faz do Senhor aquilo que te preenche. Faz do Senhor aquilo que te mantém vivo. Faz do Senhor aquilo que é a sustância. E Ele concederá os desejos do seu coração. Aí deixa eu te perguntar, você fica correndo atrás de desejo? Não. Você está tão satisfeito no Senhor, e aí tudo tem sentido. O prazer da vida ganha cor. Qualquer prazer que não vem antes com a satisfação do Senhor é inválido. O cara que não é satisfeito do Senhor, ele casa. No casamento ele não consegue encontrar prazer. O cara que prospera, ele até ganha dinheiro, mas se o Senhor não é a satisfação dele, o dinheiro não tem capacidade. Porque se você inverte a lógica, a pizza doce não tem capacidade de me suprir. Mas agora, o que ele está dizendo para João por fim é, a compreensão plena está no entendimento da minha vontade, não no cumprimento do seu desejo. Deixa eu dizer para você, a vida cristã não é você ficar caminhando com Deus, para que Ele cumpra os seus desejos. A vida cristã é você caminhar com Deus, para que Ele te conforme à vontade dEle. Porque a pior desgraça da vida é passar pelo mundo e não ter cumprido a vontade de Deus. Eu gosto de um provérbio, de uma sabedoria judaica que diz que tudo que você viveu, que não foi vontade de Deus, não foi tempo contado. Tem gente que não viveu. Sabe o que isso significa? Todos os dias vivido fora da vontade de Deus, eles não valeram, não contaram. Mas tudo que foi vivido para Deus. Por isso, peraí, o Senhor do universo, gente, esse é o Evangelho. É Jesus olhando e falando, João, você está confundindo as coisas, João. Eu não vim ao mundo para ficar te tirando da prisão, João. Você que veio ao mundo para ser preso por causa de mim, João. Você que veio ao mundo, João, eu não vim ao mundo. E nessa ocasião, ele poderia livrar a cabeça de João, mas ele diz, João, no seu caso, eu não vim ao mundo para te livrar. Eu vim ao mundo para ser digno da sua cabeça. E está tudo bem. Você sabe certamente que essa resposta de Jesus, João morreu pleno, dizendo, Ele é o Cristo. Porque nessa resposta ele está dizendo, João, eu que posso todas as coisas, quero você, quero sua vida. João deve ter morrido sorrindo. Eu imagino que ele é decapitado e Herodes teve que enfrentar. Por isso que depois ele fica com medo, dizendo, João voltou, que esse cara tem que enfrentar. Por isso deixa eu dizer, independentemente do lugar que Deus nos coloque, nós somos aqueles que morrem com alegria, que se entregam com prazer. E posso dizer para você, o Evangelho é a esperança que a gente prega aqui, que a gente pode pregar lá no fundo da África, que a gente pode pregar no bairro mais rico de Nova York. Só tem uma esperança. A alegria não está naquilo que nós podemos receber, a plenitude está nele. Ele é tudo que a gente precisa. Sabe o que ele está dizendo para a multidão? Não é o pão. E se não tiver pão? Sabe o que ele está dizendo para João? Eu não vou te tirar do cárcere, e se eu não te tirar? Em outras palavras, ele está dizendo, eu sou suficiente para você. E quando você encontra esse Cristo, meu Deus do céu, isso é o que a psicologia, a ciência não pode explicar. Isso é o que quem tem dinheiro não pode entender. Sabe que eu oro para que olhem na sua cara. Isso aqui não seja uma pregação de boca para fora, não. Para que olhem para você e falem, meu Deus do céu,
Esse cara tem tudo. Esse cara está pleno. É lá no seu emprego, as pessoas olhando e falando: caramba, a gente busca tanto ter dinheiro, mas ninguém consegue ser tão pleno quanto esse cara. Ele não é o que mais tem dinheiro. Cara, como é que pode isso? Esse cara está passando no meio de um vale, a vida dele está no meio de uma situação difícil. Como é que essa pessoa pode ser tão plena? Como essa mulher pode ser tão feliz sendo dona de casa? Como é que ela pode ser tão feliz, inclusive carregando as contrariedades de coisas que ela não pode explicar? Como que ele pode ser feliz tendo uma doença? Como que ele pode ser feliz se Deus ainda não fez determinado milagre? É porque eu descobri que o Jesus até pode dar pão, mas que o Cristo é o pão. E depois que eu comi dele, eu nunca mais tive fome. Depois que eu bebi dele, eu nunca mais tive sede. Você não precisa de uma casa maior, você não precisa de um carro zero, você não precisa de casar, você não precisa daquele milagre acontecer, você não precisa daquela promoção ministerial. Você só precisa de olhar para ele e dizer: talvez hoje o Senhor possa mudar minha busca, porque eu vim atrás de um marido, mas eu descobri que Tu és aquele por quem a minha alma estava clamando. Esse é o Evangelho. Se você pode, coloque a sua mão na posição de receber. Eu quero orar por você nessa noite. Obrigado, Pai. O Senhor nos deu tudo em Cristo. Nos perdoa todas as vezes que nós armamos o culto, fazemos a festa, programamos a nossa vida. Nos perdoa quando olhamos para a nossa vida, estamos na expectativa da alegria futura. Nos perdoa. Obrigado pelo Evangelho. Nenhum outro lugar pode nos afirmar que não nos falta mais nada, mas nos deparamos com o Senhor e o Senhor nos diz: não nos falta mais nada. Nós queremos ser conformados à Tua vontade. Eu oro pedindo ao Teu Espírito nessa noite um encontro mais profundo com a verdade do Evangelho, para que a gente nunca mais tenha fome. Para pessoas aqui que talvez nunca souberam o que é ser plenamente feliz, o Evangelho está aqui para libertar pessoas de prisões, para libertar nossa alma de lugares escuros e para dizer: Tu és tudo que nós precisamos. Muda a nossa busca agora. Vamos lá, por gentileza, estenda suas mãos. Talvez você tenha passado uma vida buscando tantas coisas, e talvez a gente vem domingo após domingo, semana após semana, e a gente está esperando que Deus nos responda com pão, enquanto Ele está dizendo: eu sou o pão. Eu oro pedindo ao Teu Espírito. O Evangelho nos dá a capacidade de ser feliz com aquilo que o Senhor nos deu. Nós Te louvamos. Obrigado. Nós não merecemos a casa que temos, a vida que temos, os filhos que temos. Por isso nós queremos Te agradecer. Eu oro pedindo ao Teu Espírito que, libertos da expectativa do amanhã, nós queremos ser firmados na convicção do hoje. Tu és tudo que o Pai podia nos dar, e depois do Senhor já não tem mais nada, já não existe mais nada. Por isso, perdoa-nos quando estamos buscando alguma outra coisa. Nós confessamos como pecado tudo aquilo que achamos que, se tivéssemos, seríamos felizes. Confessamos como pecado tudo aquilo que idealizamos que, se tivéssemos, seríamos felizes, porque temos ao Senhor, e o Senhor nos é suficiente. Por isso eu oro pedindo ao Teu Espírito agora, Pai, que o Senhor toque os nossos corações agora, que o Senhor abra os nossos olhos. Nós queremos ser como os discípulos que ficaram para dizer: nós não ficamos aqui por causa do pão, nós não estamos aqui porque você anda sobre as águas, nós estamos aqui porque só o Senhor. Nós queremos dizer como Pedro disse no final do capítulo 6: para quem nós iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Por gentileza, enquanto essa adoração final vai ser ministrada, permita Ele te levar a um novo lugar, permita Ele te conduzir a um novo lugar, permita que o seu coração seja cheio dessa revelação.